Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos reunidos agora com essa grande novidade. Programa Consensos aqui na Bandeirantes, TV Tribuna, Canal 4, todo sábado pela manhã. É uma grande novidade. Nós estamos felizes alcançando todos os irmãos, amigos, durante esse período que aqui vamos estar, em todo o estado de Pernambuco. Obrigado a você aí no interior do estado, a você internauta que nos acompanha. Você pode participar do programa enviando o seu e-mail, consensos@ig.com.br. Pode também enviar o seu torpedo, 8111-3904, 8574-4865, e você nos ajuda a fazer o programa Consenso, tá bom? O tema do programa de hoje é o seguinte: nós vamos conversar sobre a questão do crescimento dos evangélicos no estado de Pernambuco. A notícia que está correndo aí pelo Brasil afora é que Pernambuco tem sido proporcionalmente o estado de maior crescimento de evangélicos do Nordeste. Vamos entender se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo nos nossos estúdios a presença do pastor Arthur Eduardo, ele que é o pastor titular da Igreja Evangélica Aliança, lá na cidade universitária, é também professor de apologética cristã no Seminário Pentecostal e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Certamente teremos uma boa conversa aqui no programa Consensos nessa manhã, tá certo? Quero mandar um abraço aos nossos parceiros, um abraço ao pessoal da CBV, Academia Cristã de Boa Viagem. Veja esse vídeo. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Muito bem, está aí a CBV. Por falar em parceria, você está vendo que eu estou aqui com os óculos bonitos, charmosos, né? Esses óculos foram adquiridos lá na Veja Ótica, do nosso querido Alexandre. Abraço, Alexandre. E está com uma grande promoção para você que é pastor evangélico. Você pode ir lá na Veja Ótica e tem no ato da compra 50% de desconto, porque é pastor. Uma grande bênção para você que é um servo de Deus. Você que não é pastor, mas que é evangélico, também pode negociar lá um grande desconto para abençoar a sua vida. Você procura lá a Gorete, que é gerente, procura a Rejane, que é a gerente geral da Veja Ótica, e negocia o seu desconto, tá bom? Veja Ótica, as melhores lentes, os melhores preços, as melhores opções para você. É a Veja Ótica te ajudando a ver melhor. Bem, estamos aqui com o pastor Arthur Eduardo, como nós havíamos mencionado anteriormente, para conversar sobre essa coisa, pastor, do crescimento da comunidade evangélica no estado de Pernambuco. Bom dia, prazer tê-lo conosco aqui nesse programa inaugural. Bom dia, reverendo Oberval, bom dia a todos os telespectadores do programa Consensos. E realmente é um assunto que eu creio que despertará muito interesse, né, dos telespectadores, principalmente dos evangélicos. Bom, e nós temos aqui vários e-mails, inclusive alertando o nosso telespectador que pode participar conosco pelo consenso@ig.com.br. Muitos internautas participando, reverberando esse assunto tão importante. E eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: há muita festa, muita celebração da comunidade evangélica pelas informações trazidas pelo IBGE, né, no último censo, desse grande, eu diria, desse avassalador crescimento da comunidade evangélica. Isso foi bom ou foi ruim, pastor? Bem, reverendo Oberval, a pergunta é uma pergunta complexa, porque nós temos aspectos, eu diria, positivos e negativos desse crescimento, considerado por alguns até exorbitante no meio evangélico, né? Não é somente em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Inclusive, a revista História, no mês de dezembro de 2012, publicou uma reportagem de capa falando sobre o crescimento da fé evangélica no nosso país. Há algumas prospecções que dizem que daqui a 10 ou 15 anos, nós, cristãos evangélicos, talvez já sejamos mais da metade da população, se continuarmos nesse crescimento. Agora, isso traz algumas peculiaridades, né? A questão, por exemplo, da identidade evangélica.
O crescimento muitas vezes se dá sem uma identidade evangélica nacional. Os grupos crescem muitas vezes de maneira heterogênea e isso faz com que as diferenças entre esses grupos se acentuem. Diferenças de todas as esferas. Diferenças no aspecto teológico, no aspecto hermenêutico, no aspecto litúrgico, nas propostas de evangelização. Alguns têm, por exemplo, um marketing evangelístico muito mais agressivo do que outros. E aí isso faz com que as pessoas que não são cristãs evangélicas, elas olhem para o segmento e, com pertinência, achem o segmento um tanto quanto confuso, justamente por causa desta heterogeneidade. Então, o crescimento evangélico, de uma maneira geral, por causa da mensagem cristã de salvação, mensagem cristã evangélica de salvação, traz aspectos positivos, mas também tem esses aspectos negativos que devem ser considerados. E talvez, pastor Arthur Eduardo, acerca dessa questão, sobretudo quando o senhor fala da reflexão, da consideração que deve ser dada a esse crescimento, o nosso telespectador lá em Petrolina, em Garanhuns, em Águas Belas, que está nos assistindo nesse instante, pode perguntar assim, mas crescer sempre não é bom, sempre não é positivo? E a pergunta que a gente faz para o senhor e a consideração que é feita é a seguinte: esse crescimento não deveria gerar proporcionalmente também uma influência positiva, né? Como a igreja evangélica tem influenciado a nossa sociedade agora com esse crescimento tão acentuado? Bem, reverendo Roberval, às vezes o crescimento ele não é bom porque ele acontece de maneira inorgânica, né? Quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando geralmente de um corpo, né? De um ser, e nós estamos falando em termos orgânicos. Quando nós falamos nesses termos, nós pensamos em harmonia, em ordem. Quando a coisa acontece de maneira inorgânica, ou seja, o crescimento ele não acontece com aquela ordem típica dos organismos, então a coisa pode debandar para a monstruosidade, não é? O termo técnico da medicina é justamente esse, a monstruosidade. Então, o que acontece muitas vezes é que essa heterogeneidade, ela faz com que haja desvios sérios no nosso meio, e nós devemos estar atentos a esses desvios, né? E em relação, reverendo, à sua segunda pergunta sobre a influência, esse é um aspecto limite que algumas lideranças evangélicas, pelo que eu tenho visto nos noticiários, nos blogs, nos sites que tratam do assunto, inclusive eu tenho tratado isso no meu próprio blog, parece-me que essas lideranças elas têm perdido um pouco do horizonte da responsabilidade da igreja em relação à influência na sociedade. A igreja ela precisa ser um agente profético de denúncia, de mudança, de influência, né, de transformação social, e muitas vezes nós não temos visto a igreja atingindo esses segmentos. A igreja preocupa-se muito com a questão espiritual, não é? Com a questão espiritual do homem, do indivíduo, da família, mas esquece-se dos desdobramentos da conversão, que devem acontecer e devem se manifestar nas questões de justiça social. Tá. O Tiago, o Abílio Daniel, o presbítero Eduardo, o pessoal da Igreja Evangélica Alianças, estão se chamando aqui os ievicanos. Eles querem entender direito como é que é essa coisa do crescimento orgânico e inorgânico, pastor. Crescimento orgânico é um crescimento, reverendo Roberval, ordenado, em que as partes cooperam para um crescimento bem ajustado do todo. O crescimento inorgânico seria um crescimento desordenado, sem nenhuma diretriz, e aí acontecem problemas que podem atingir o todo, né? Tá certo. Ricardo Antunes, o senhor considera a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal como parte do povo evangélico? É difícil uma resposta afirmativa a uma pergunta como essa, porque, como eu disse, por causa dessa heterogeneidade, surgem grupos com propostas que são, às vezes, tão distintas, né, do núcleo evangélico bíblico, que nós temos reservas em considerar tais grupos como sendo genuinamente cristãos evangélicos. Agora, considerando, pastor Arthur, que quando o IBGE traz a informação desse grande crescimento, desse acentuado crescimento da comunidade evangélica, também está considerando a Mundial do Poder de Deus, a Universal do Reino de Deus, a Igreja do R.R. Soares, que é a Internacional da Graça,
Porque me parece que o crescimento passa a ser muito mais neopentecostal do que um crescimento evangélico propriamente dito. E, infelizmente, os técnicos do IBGE, até porque também não compete à sua alçada, eles não têm parâmetros para fazer essa divisão nas suas pesquisas, embora eles tentem colocar os segmentos neopentecostal, pentecostal, histórico, etc. Mas eles não têm os parâmetros corretos. No final, fica parecendo que os evangélicos é tudo uma coisa só e não é, né? E essa informação, pastor, de que as igrejas neopentecostais acabam sendo um instrumento positivo, visto que igrejas históricas e igrejas, digamos assim, bíblicas, sempre têm na sua congregação pessoas oriundas dessas comunidades. O trânsito, né, de pessoas de várias linhas, de vários segmentos dentro do evangelicalismo nacional é uma coisa cada vez mais comum. Então nós temos pessoas mudando de segmento constantemente e uma referência que eu ouvi recentemente diz que muitos dos neopentecostais, né, estão migrando para igrejas históricas porque estão vendo que a questão da profundidade bíblica importa na sua espiritualidade. Tá bom. Antes de ouvir as suas considerações derradeiras, suas considerações finais, já agradecendo o senhor, a gente sabe da sua agenda concorrida e muito disputada e está nos atendendo aqui gentilmente, muito obrigado. Qual é a sua opinião sobre essa coisa toda que está acontecendo aí com Silas Malafaia, a igreja do pastor Silas Malafaia, a discussão da riqueza do pastor e tal? Vamos fazer um programa específico sobre isso, mas rapidamente para o nosso telespectador, o que você está achando de tudo isso? Eu acho que o pastor Silas Malafaia, ele deveria se ater às questões primordiais da fé cristã, né? E essas questões mais periféricas, como a questão do sustento ou da prosperidade, essas são questões secundárias, né? Acerca das quais ele não deveria dar tanta atenção. Não somente ele, mas como todos aqueles outros líderes que enveredam, né, para transformar essas questões periféricas, ou às vezes nem tão importantes assim dentro do cristianismo, como questões centrais. E aí sempre gera-se a polêmica, né? E a polêmica para um líder da envergadura do pastor Silas Malafaia, às vezes não é bom. Pastor Arthur Eduardo, muito obrigado pela sua participação conosco, sou um parceiro muito importante do programa Consenso, aliás, sempre foi desde os idos de 2007, 2008, sempre ao nosso lado. O programa de hoje dedicado à memória do bispo Dom Robson Cavalcante, que também foi um grande parceiro do Consenso. Nós queremos abrir os nossos microfones para suas considerações finais, já te agradecendo. E eu gostaria de dizer a todos os telespectadores que estejam acompanhando o Consenso, que é um programa diferencial e também com uma proposta inovadora, pioneira aqui no estado, que é levar realmente informação, análise e opinião genuinamente cristãs, né, com uma perspectiva genuinamente cristã para todos os telespectadores. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe também o seu ministério, reverendo Oberval. Muito bem, esse é o programa Consensos, que tem como propósito abençoar a sua vida e as vidas dos seus familiares. Nós não podemos ter medo do crescimento. Também não devemos idolatrar o crescimento. Os números, eles são alguma coisa, eles dizem alguma coisa, não dizem tudo. Claro, se nós pensarmos que o crescimento deve ser alinhado e traçado na perspectiva da qualidade, vamos dizer que é um crescimento qualitativo o que nós devemos buscar, mas, sobretudo, devemos ter a compreensão clara de que o crescimento da comunidade evangélica deve sim repercutir de modo positivo na sociedade. Nós devemos ser, como disse aqui nesta manhã o pastor Arthur Eduardo, uma igreja profética, agentes de transformação histórica que podem influenciar, que podem mudar e que podem mostrar claramente os princípios reais do Evangelho. Nós não estamos aqui para fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Você não vai ver o programa Consenso pedindo oferta financeira, fazendo promessas de bênção em copos d'água em cima da sua televisão. Não, nós não vamos fazer isso. Nossa proposta, o nosso desejo é um crescimento bíblico, abençoado, alicerçado à luz da palavra de Deus. Deus permitindo, no próximo sábado nós estaremos aqui mais uma vez, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com o programa Consensos. Deus te abençoe e abençoe os seus familiares. O pastor Arthur vai orar, agradecendo a Deus pela sua vida e pelas vidas dos seus familiares, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, meu Pai, nesta emissora. Muito obrigado por cada telespectador, meu Pai, que está assistindo, meu Deus.
e pelas repercussões, meu Pai, desse programa. Nós pedimos que sejam frutíferas, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, a todos. Estenda o teu braço, meu Deus, para nos abençoar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Amém.